O último sermão em Atos, que eu preguei aqui no dia 1º de março, foi Atos 20, verso de 1 até o versículo 12. Hoje, então, nós vamos para a sessão seguinte, Atos 20, verso 13 até o versículo 21. Atos 20, verso 13 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de fronte de Quios. No dia imediato, tocamos a Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor por termos a alegria de estar nesse lugar onde a Tua palavra é anunciada. O mesmo evangelho que o apóstolo Paulo falou à igreja de Éfeso por meio dos seus presbíteros, é o evangelho que o Senhor vai nos anunciar hoje por meio de um presbítero. Ó Senhor, prepara o coração do Teu povo, para que seja como terra fértil, Senhor Deus, que gera frutos. Ó Deus, também prepara a nossa mente para que não divague por tantos caminhos, Senhor Deus, que comumente deixamos ela ir. Temos tantos problemas amanhã para resolver, tantos temores da segunda-feira, mas o que importa é que hoje estamos na Tua casa. E muitos dos nossos temores e questões podem ser orientados agora por meio dessa pregação. Então isso é o que mais nos importa agora, Deus. Aquieta as nossas crianças, conforte o nosso coração, fale, Senhor Deus, o que está abatido, reanime o que está aflito, dê coragem ao que tem medo e salve aqueles que ainda não conhecem o Teu Filho. Tudo isso pela pregação da Tua palavra. Portanto, usa-me para a Tua glória, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Uma característica difícil a gente observar hoje nas pessoas é a capacidade de resignação, de compromisso com um determinado ou com uma determinada causa. Nós temos vivido numa geração que começa muitos projetos e à medida que começa, ou no número que começa, também é um número muito parecido àqueles projetos que ficam pelo meio do caminho. Eu estou falando isso e eu já imagino que você esteja pensando aí situações da sua vida que você começou e disse: aqui é um projeto que vai mudar a minha vida. E não deu 6 meses, você nem se lembrava que aquilo existia. Às vezes é porque realmente Deus fecha a porta e não tem como a gente continuar, a gente não vai ficar brigando contra a providência de Deus, é óbvio isso. Mas muitas vezes que nós deixamos projetos pela metade,
é por conta da nossa falta de resignação, de compromisso, nossa falta de interesse por aquela causa. Nós não acreditamos realmente que aquilo ali é a causa da nossa vida e que Deus deseja que façamos aquilo. É por isso que muitos cursos nossos ficaram pela metade. É por isso que muitos compromissos que assumimos com Deus ficaram pela metade. É por isso que muitos relacionamentos ficaram pela metade, porque as pessoas não têm mais resignação, não têm mais compromisso genuíno com uma determinada causa. Começam muito bem, né? No começo tudo é maravilhoso, depois você vê a pessoa se desanimando até o dia que ela diz: eu abandonei, eu não vou mais seguir esse caminho não. Pessoas que são assim, elas começam primeiro a abandonar projetos menores, elas deixam atividades de casa pela metade, atividades do trabalho pela metade, depois elas vão deixando questões maiores, elas vão deixando relacionamentos pela metade, casamentos pela metade, até o dia que elas deixam a própria vida pela metade. Não conseguem começar e terminar, porque não estão comprometidos com aquele objetivo. Primeiro dia que eu cheguei no seminário, em janeiro de 2011. Na verdade, eu cheguei lá em dezembro de 2010. Mas foi entre dezembro de 2010 e janeiro de 2011 que isso aconteceu. Nós fomos fazer a matrícula. O seminário, a secretaria tem um balcão. Eu cheguei e aqui do lado chegou um rapaz. E a gente começou a conversar ali rapidamente. Eu tinha conhecido no vestibular, a gente fez vestibular junto. E eu comecei a conversar com ele ali e ele foi e pagou a matrícula. Eu me lembro, era R$280 na época. Ele já tinha um desconto, o valor era maior, era 400, ele teve um desconto, pagou 280. A gente saiu dali e ficou conversando. Aí, na conversa, já era quase a hora do almoço, eu disse: meu irmão, você vai almoçar onde? Ele fez: eu não sei. Eu disse: mas você não sabe onde vai almoçar? Vai ficar almoçando aqui no seminário, porque você pode fazer lá uma conta, né, e paga por mês e almoça lá no refeitório. Ele disse: eu não tenho dinheiro para almoçar. O dinheiro que eu saí da minha casa foi com R$285. Eu paguei 280 e fiquei com 5. É óbvio que isso é responsabilidade. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida de que o que ele fez tem um lado negativo muito grande. Você não é assim que as coisas acontecem. Mas a partir daquele momento ali, eu comecei a perceber naquele rapaz realmente a convicção que ele tinha de ser pastor. A ponto dele colocar a própria vida em risco. De não ter dinheiro para comer. De não ter onde ficar. Ele não tinha condições de pagar nem a estadia no seminário. Ele pagou a matrícula e não tinha o dinheiro da estadia. E ele hoje é pastor. Aos trancos e barrancos sofreu muito no seminário, né? Também era um rapaz muito atabalhoado, isso é verdade. Mas hoje é um pastor, ele foi restaurado completamente, tratado. E hoje tudo aquilo que ele fez lá atrás, ele começou a trabalhar no refeitório do seminário para poder ter a comida. Para muita gente isso é negócio de escravidão, né? Mas não é não, isso é digno. Ele trabalhava para poder comer e dormir. Era todo o conforto que ele tinha na vida. Comer e dormir por meio do trabalho e estudo. Esse foi o período de seminário que esse rapaz passou. E hoje ele é pastor, ele tem 2 filhas e Deus abençoou a vida dele muitíssimo. Uma característica que era positiva na vida desse homem é resignação, compromisso, saber o que quer para começar e terminar uma obra. A nossa geração ela não tem sido preparada para isso, porque é a geração que treina os seus filhos para desistir. Qualquer coisinha que dá errado nos filhos da gente, a gente já vai lá e tenta ajudar. A gente não deixa eles sofrerem um pouquinho para aprender.
É óbvio que você vai ter que ir regular de acordo com a idade, né, da própria situação. Você não vai expor seu filho a um perigo sem necessidade, mas você tem que fazer o seu filho aprender a sofrer um pouquinho, para que ele saiba como é que a vida é e que ele não deixe as coisas pela metade esperando que você vá lá resolver. Quantas pessoas não tiveram suas vidas destruídas por conta desse tipo de pregação ou de criação, onde você, tudo que seu filho, né, ele está sofrendo um pouquinho, eu vou lá e ajudo. Quer dizer, ele não vai saber nunca o que é sofrimento. Ele não vai aprender o que é resignação, porque ele vai sempre esperar, quando ele crescer, que o pai e a mãe, na hora da dor e da aflição, vão aparecer e vão resolver. Isso é ruim para uma mulher, mas isso é uma vergonha para o homem. A geração de homens que a gente tem hoje é vergonhosa. Graças a Deus que a igreja, com a pregação, com o ensino, ela vai moldando ou desfazendo o mal que fizeram a nós homens. Geração de homens efeminados, homens que têm medo de qualquer coisa, que desistem por qualquer coisa, que abandonam projetos por qualquer coisa, homens que não sabem o que é resignação, não sabem o valor do sofrimento para poder chegar no objetivo. Isso é o contrário do Evangelho. Porque a forma pela qual nós somos salvos não foi porque Cristo abandonou a obra. Pelo contrário, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. É essa pregação que nós temos. O que começa, termina. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não deixa a obra pela metade. Então eu tenho que aprender a fazer isso também. Tem que aprender a sofrer por conta de um determinado objetivo. Você que se casou e casou com aquela ilusão, né, que eu vou me casar para ser feliz. Não, você não entendeu nada. Você não vai casar para ser feliz. Você vai casar para construir uma família no Senhor. Você vai casar para honrar Cristo. Se você é homem, você vai casar para você morrer pela sua esposa. Se você é esposa, você vai casar para você se dedicar ao seu marido. É esse o sentido do casamento. Não é para ser feliz. Talvez para fazer o outro feliz. Resignação, compromisso, uma coisa difícil hoje em dia, mas era uma característica do perfil do pastoreio do apóstolo Paulo. Ele não temia sofrimento e ele não deixava as coisas pelo meio. Essa é a terceira viagem do apóstolo Paulo, terceira viagem missionária. Nós já acompanhamos as duas primeiras e estamos na última. E à medida que nós vamos caminhando com o apóstolo, mais sofrimento, mais dor, mais privações, mais aflições, e ele não para. Observe, quando a gente lê do verso 13 até o versículo 16, até o 17, a gente podia ir até o 17, é praticamente o registro de uma viagem, só tem isso. Foi dali para cá, de lá para cá. Mas alguns detalhes dessa viagem eles vão chamando a atenção para mostrar esse compromisso do apóstolo Paulo. Veja, verso 13. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Veja, o texto começa falando nós, ele usa um pronome já no plural e se inclui, porque aqui o narrador é Lucas. Lucas tinha ficado de fora de boa parte do texto de Atos, mesmo ele escrevendo, mas como ele não estava participando diretamente da história, então ele se resigna, ele fica de fora. Agora ele diz, nós porém, ele apareceu de novo na narrativa, para dizer o quê? Nós prosseguimos na viagem, ele fala por onde, ele diz, deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado por ele, como apóstolo, devendo ele ir por terra. Então o que é que estava acontecendo aqui? Na terceira viagem, as outras duas, eles sempre andaram juntos, mas na terceira, chegou num ponto que o apóstolo Paulo disse o seguinte, vocês vão de navio e eu vou a pé.
É porque o senhor não vai de navio também, Paulo? Porque é mais rápido, a gente vai ganhar tempo. Porque tinham cidades, você for perceber no mapa onde ele passou, cidades que ele precisava visitar, congregações que ele precisava ir lá e saber como as coisas estavam acontecendo. Então o apóstolo Paulo, ele era tão compromissado com a igreja que ele deixava de lado até o conforto. Vão de navio que eu vou a pé. Eu vou por terra, eu vou em lombo de jumento, eu vou de camelo, eu vou de cavalo, eu vou de todo jeito, mas eu vou fazer aquilo que é meu compromisso. Paulo não estava satisfeito em simplesmente plantar a igreja, ele queria visitar as igrejas para saber como elas estavam. E fazer isso de navio não dá. Fazer isso por telefone não dá. Fazer isso por WhatsApp não é o ideal. Vocês vão perceber que aqui o caráter do ministério apostólico, o ministério de Paulo, é presencial, é contínuo, ele está com a igreja sempre. Então vocês vão aí de navio e eu vou a pé, eu vou do jeito que for, mas eu quero visitar as igrejas. Aí segue o texto, né? Com as citações das cidades onde eles vão passando, verso 14, quando se reuniu conosco em Ações, recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Aí no dia seguinte foram até chegar a um determinado lugar. Veja, verso 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ele já tinha citado a cidade de Éfeso no verso 16, observe, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Por que ele não foi para Éfeso? Os irmãos conhecem muito bem que Éfeso tomou muito tempo do apóstolo Paulo. 1 ano e 8 meses ele passou numa única igreja. Isso é praticamente impossível, né? O apóstolo passava dias, no máximo alguns meses. Ele passou 1 ano e meio na cidade de Éfeso. Então havia uma relação muito forte com aquela igreja. Se ele fosse para lá, o que ia acontecer? Ele sabia que, pelos pedidos da igreja, ele tinha que acabar cedendo e ficando mais tempo. Então ele dizia, eu não vou para Éfeso, porque se eu for para lá eu vou demorar. E aí você percebe, compromisso ligado com prazo. Eu tenho pouco tempo para realizar muita obra, então eu tenho que aproveitar o tempo. O que ele vai ensinar lá aos Efésios, para remir o tempo, capítulo 5 da carta aos Efésios, ele fazia na sua própria vida, remia o tempo, porque os dias são maus, são poucos. Nós temos pouco tempo para fazer muita coisa, é pouco tempo. Então quando você começa uma obra, quando você começa um projeto, para que você consiga chegar até o final, é preciso, em primeiro lugar, ter tempo e dedicar tempo para essas coisas. Se você fica perdendo tempo com coisa que não é o objetivo do teu projeto, você não vai terminar o seu projeto. Hoje em dia, muitas coisas têm nos distraído e nos feito perder tempo. Uma delas é rede social. Impressionante como a gente perde tempo com isso. Às vezes, geralmente eu faço os sermões do domingo, eu faço de manhã. Eu acho que é uma hora melhor, está com a cabeça mais fria. Então, eu tomo café e vou me sentar com o computador, com os livros para estudar. E, ultimamente, eu peguei um hábito que eu estou vendo que não vale a pena, que é acompanhar o WhatsApp, né? Naquele WhatsApp web, você deixa lá aberto, e fica uma abazinha, aí você está lendo aqui e escrevendo, e vê um sujeito e né? Fica aquele barulhinho chato toda hora, e você aí fica naquela agonia para ir lá olhar. Aí você olha e volta. Quando você vai olhar amanhã, você perdeu boa parte da manhã só fazendo aquilo ali, se distraindo do teu objetivo principal. Não quer dizer que você está conversando besteira no WhatsApp, às vezes é coisa séria, mas que podia ter outra hora para ser feito. E aí um trabalho que seria terminado hoje só vai ser terminado amanhã,
E aí o de amanhã que eu tinha programado já vai ficar para o outro dia, e assim a gente vai perdendo tempo com a nossa vida. É a falta de organização com o horário, é a falta de organização com a nossa família, né, nos trabalhos, né, nos serviços domésticos, nos serviços devocionais. O apóstolo Paulo, irmãos, era um homem espiritual. As pessoas acham que essas coisas não são espirituais. Ser organizado é espiritual, ser pontual é espiritual, não perder tempo com rede social na hora que você está fazendo uma coisa que é maior, é espiritual. É óbvio que Paulo não estava falando aqui sobre rede social, mas ele disse: se eu for para essa igreja, eu me conheço, então não vou me colocar nessa tentação. Eu tenho um projeto e eu vou seguir esse projeto. Eu só sossego quando eu terminá-lo. Então ele, ao invés de ir a Éfeso, aí o texto diz no verso 17: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ao invés de ir lá conversar com todo mundo, ele disse: não, faça o seguinte, traga a liderança da igreja, que eu quero conversar com eles aqui. E a liderança da igreja representa a igreja. Você vai percebendo aqui que nós estamos entrando em outro assunto, que é governo eclesiástico, o governo da igreja. Éfeso não tinha um presbítero. Era uma cidade, uma igreja com vários presbíteros. Nós temos o costume de dizer que alguns assuntos que são tratados na Escritura, eles são de menos importância. Por exemplo, a gente vai falar sobre o modo de batismo. Então a gente diz assim: uns batizam com água na cabeça, aspersão, outros por imersão, mergulhando a pessoa, não tem problema nenhum. O que importa é que é com água. Não vamos entrar nessa discussão. Aí outros dizem: não, teologia do culto é uma coisa que é irrelevante, o que importa é cultuar. E aí tem aqueles que dizem: governo de igreja é uma coisa que nós nem sabemos exatamente o que é, então cada um tem o seu. Irmãos, isso é muito temeroso, porque apesar desses assuntos não serem essenciais para a salvação, ou seja, não são questões entre ser salvo ou não ser salvo, ser crente ou não ser crente, mas esses assuntos foram revelados. E à medida que um assunto foi revelado na Escritura, é porque o Espírito Santo de Deus, tendo tanta coisa para falar, resolveu falar sobre isso. Então, se eu não der atenção para esse tipo de assunto, eu estou dizendo que o Espírito Santo perdeu tempo com esse determinado tema. E isso não é verdade. Porque desde o Antigo Testamento nós temos percebido que o governo da igreja nunca é o governo de uma pessoa sobre todos, o governo chamado governo episcopal, como a Igreja Católica Romana, como a Igreja Episcopal, Anglicana, Assembleia de Deus. Não é uma pessoa que manda na igreja, e também não é a congregação que representa a igreja, mas os presbíteros que são chamados para representar a igreja do Senhor. Assunto já conhecido dos irmãos, mas é sempre bom lembrar. Abra comigo, por favor, Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Verso 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Em cada cidade constitua presbíteros no plural, não um presbítero. São vários presbíteros por congregação. Esses presbíteros, eles vão ser especificados em função na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5. Volte comigo um pouco nesse texto. Verso 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, os presbíteros de cada igreja
né? Se ainda tiver dúvida, porque lá em Atos, né, especialmente no capítulo 20, que é o capítulo que a gente está expondo, uma hora o texto fala de presbítero, outra hora fala de pastor, outra hora fala de bispo. E alguns vão dizer que bispo é uma coisa, presbítero é outra. John Stott, que foi um servo de Deus muito conhecido, respeitado, mas era anglicano, né? Quando ele chega num texto como esse, ele comenta Atos, e ele fica meio sem saída, né? Ele deixa claro, realmente, a igreja não tinha um presbítero só, ela tinha presbíteros em cada igreja. Então até aí ele vai bem. E aí, como você tem que pregar o texto fielmente, mas precisa de algum modo dizer à congregação porque a igreja anglicana tem bispo, aí ele vai dizer: mas Timóteo era como um bispo da região de Éfeso. Veja só, Timóteo era um presbítero, ele se identificava assim, Paulo identificava assim, mas aí para poder resguardar a igreja anglicana na Inglaterra, ele vai e diz: não, é porque Timóteo era um bispo. E aqui não há distinção, bispo, presbítero, pastor, são formas de se dirigir ao mesmo ofício. Aqui, é tão claro aqui no verso 17 do capítulo 5 de 1 Timóteo, que a única distinção que há entre os presbíteros de uma igreja não é em autoridade. Por isso que a igreja presbiteriana entende que o voto de um presbítero regente tem o mesmo poder do voto do presbítero docente, ou seja, o regente é aquele que cuida do governo e da disciplina, e o docente é aquele que ensina, né, e ministra os sacramentos. Eles têm mesma autoridade, mas tem distinção na função. O texto diz aqui no verso 17: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Então, há uma função dentro do presbiterato que se chama presidência, governo, que está mais ligado a uns. Então, não é que eu não esteja ligado ao governo, mas eu devo cada vez menos me preocupar com esse tipo de assunto, porque existem presbíteros que foram designados com mais ênfase ao governo e à disciplina. Mas também devo participar. E aí ele diz em seguida, no mesmo verso 17, parte B: com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, é o que vai para o seminário, é o que vai ser pastor de ovelha. Na maioria dos casos ele tem dedicação exclusiva. Então esse aqui, ele vai ajudar na presidência, mas ele vai se dedicar mais à palavra e ao ensino. Isso também não quer dizer que o presbítero regente não tenha ligação com a palavra, porque como é que ele governa e disciplina se não for na palavra? Só que o ministério desse presbítero regente tem mais conotação privada do que pública, ainda que também tenha um aspecto público, mas a ênfase é naquilo que é privado. Eles foram separados para o ensino e a pregação, porque eles têm mais tempo para isso, e outros, apesar de terem preparo semelhante e uma autoridade semelhante, eles vão se dedicar mais ao governo e à disciplina, o que tem ligação direta com a palavra. Por isso, voltando lá para Atos capítulo 20, quando Paulo chama os presbíteros da igreja, deixando muito claro isso, ele vem falar com a própria igreja. Ele vai falar com a igreja. Lembram-se, hoje de manhã eu falei, quando Moisés chamou todo o Israel, ele não chamou 2 milhões de pessoas, por favor. Ele chamou os chefes de cada tribo, os chefes das clãs. Ele fala a esses homens vão falar para o povo, né? Então esse é o mesmo padrão de raciocínio que nós temos aqui. Agora veja o verso 18, o que é que nos é dito aqui em Atos capítulo 20. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. O apóstolo Paulo fez todo esse caminho
passando a pé por muitas localidades até chegar em Mileto. De lá, ele se encontra com Lucas e com a comitiva e manda chamar os presbíteros da igreja. Quando os presbíteros de Éfeso chegam, ele passa a dar um testemunho a esses presbíteros. E aí você fica se perguntando, para que ele está dando esse testemunho? Veja como eu me portei. É porque Paulo era apóstolo, mas ele também conhecia um princípio que se chama prestação de contas. Os apóstolos de hoje em dia, os falsos apóstolos de hoje em dia, eles foram tomando esse tipo de título, né? Eles usurparam o apostolado para os nossos dias, porque foi uma gradação de autoridade. Porque antes você era chamado de pastor. Aí fica uma coisa comum, para eles isso é comum. Todo mundo é pastor, então aí vamos para bispo. Aí daqui a pouco tem muito bispo. Então vamos passar para cima. Aí tem uns que se chamam de arcanjos. E agora chegou o suprassumo da autoridade. Ele é apóstolo. Não demora muito tempo, alguém vai ser chamado de Messias. É só o que falta, o próprio Deus. Porque tudo que esses homens não querem é prestar relatório, é prestar contas a ninguém. E isso é um modo de vida muito, muito arriscado. Veja como é o sistema de governo papal. Você tem um pároco que se reporta ao bispo, que se reporta, né, aos arcebispos, que se reporta ao bispo de Roma. E o bispo de Roma se reporta a quem? Ele presta contas a quem? Não tem coisa pior nessa vida do que você viver sem precisar prestar contas a ninguém. Deus sabe tanto disso, que em toda a área da sua vida, Deus colocou alguém para você prestar contas. Mesmo quando você é líder. Porque o marido é o cabeça da casa, mas ele presta conta à esposa. É tanto que quando a gente... tem um sujeito que é meio inconveniente, fica perguntando as coisas a gente. Vai para onde? Vem de onde? Você é minha mulher para saber para onde eu vou? Porque eu devo prestar contas a ela, não a você. Esse tipo de brincadeira que a gente faz, né? Quando você é patrão, às vezes você tem um sócio, você tem que prestar contas ao sócio. Você tem que prestar relatório à Receita Federal, ao governo. Sempre você está debaixo de autoridade. Porque é da própria natureza do homem estar debaixo de lei. E é da própria natureza de Deus fazer a lei. Quando eu não quero prestar contas a ninguém, veja quantas igrejas se dividiram. Porque o líder daquela igreja, ele passou a ter uma autoridade tão grande sobre o rebanho, tão pecaminosa sobre o rebanho, que ele não aceitava mais prestar contas a ninguém. E ele acha que a maneira correta de viver na igreja é não prestando contas. As igrejas congregacionais, que são igrejas fiéis, firmes, elas têm um pouco desse problema, apesar de terem contas a prestar, né? As igrejas independentes. Por quê? Elas prestam contas pelo menos à congregação. Então isso já é muito bom. Mas eles não têm ligação com nenhuma outra igreja. Então, por exemplo, se há um problema com a membresia, e hoje as igrejas congregacionais, elas são muito mais, elas pendem muito mais para o presbiterianismo num sentido, porque elas têm conselho, e muitos problemas eles se resolvem no conselho. E aí o que é passado para a igreja já não é mais aquilo que era mastigado. E você não tem para quem recorrer, porque ela é independente. A congregacional do centro não tem nada a ver com a congregacional do bairro. Pior do que isso é numa igreja anglicana, numa igreja romana. Porque numa igreja onde há um bispo, se você tiver um problema com o bispo e ele não resolver, acabou, vai ficar ali. Não tem a quem recorrer. Somente numa igreja com o governo bíblico reformado é que você tem todos os requisitos, todos os parâmetros de segurança. Porque eu, apesar de ser pastor, me reporto ao conselho. E o conselho, apesar de ser soberano nas suas decisões da igreja local, se reporta ao presbitério.
E o presbitério, apesar de ter jurisdição sobre 4 igrejas, no nosso caso, se reporta ao sínodo. E o sínodo é o Supremo Concílio. E o Supremo Concílio não é uma pessoa que resolve, é um grupo enorme de pessoas que resolve. Então você percebe como é bem organizado o sistema bíblico de governo e como ele traz segurança e proteção, a ponto do apóstolo Paulo chamar presbíteros que, se a gente fosse pensar nele, é apóstolo, ele vai dar conta a presbítero. Por que ele está dando contas a presbítero? Porque o apostolado era extraordinário, o presbiterato não. O ofício do apóstolo ia passar, o ofício do presbítero não vai passar até que Cristo volte. Então Paulo respeitava o próprio sistema de governo que foi inspirado por Deus, a ponto de prestar contas aos presbíteros de como ele tinha se portado. E aí vem pelo menos 3 características desse testemunho de ministério do apóstolo Paulo. Observe. Segunda parte do verso 18 diz: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade. Primeiro, observe, desde o primeiro dia, todo o tempo. Uma das características mais fortes de uma pessoa resignada, uma pessoa que tem compromisso com o projeto, é que ela não vai mudar com as fases da lua. Porque tem pessoa que é o seguinte, né? Você tem que perguntar a ela qual é a fase da lua que ela está, porque todo dia é uma pessoa diferente. Esse tipo de coisa aí. Paulo não, ele diz, pode pegar todo o meu ministério, os anos de ministério, todo o tempo e todos os dias, vejam como eu me portei. Quem poderia dizer isso, né? Vejam como eu me portei. Todos os dias que eu estive com vocês, eu fui a mesma pessoa. E aí ele vai dar a primeira característica: servindo ao Senhor com humildade. Primeira característica do ministério do apóstolo Paulo é humildade. Porque ele aprendeu com Cristo, que vivendo em glória, se fez homem. Ele se despiu da sua glória eterna para se fazer homem. Então, olhando para a obra do Senhor Jesus Cristo, que se fazendo homem foi parar numa cruz, ele diz, eu preciso ser humilde. Eu preciso ser humilde. A ponto de dizer também, se eu tenho alguma coisa para me gloriar, é na cruz de Cristo. Agora compare esse testemunho com o testemunho de muitos pastores da nossa época. Você não tem nem acesso a ele, meu amigo. Não é assim, chegar e falar, não. Você tem que marcar a hora, e você tem que entrar na fila, e ele não atende a qualquer horário, é horário marcado, é limitado, é expediente. É claro, irmãos, que o pastor também precisa ter organização na sua agenda, né? Ele precisa ter os horários de atendimento. Mas e às vezes é um negócio urgente mesmo. Agora, meu casamento está se acabando, né? Estou com uma pessoa doente em casa. Não, mas eu só atendo terça-feira de 8 ao meio-dia. Aí, essa terça já não dá, porque está tudo marcado. Só terça-feira da semana que vem. É profissional da área. Não é pastor não, é profissional, meu amigo. Você tem que falar com a secretária dele e esperar o dia que ele vai ter a oportunidade de falar com você. O apóstolo Paulo disse, em todo o tempo, todos os dias, eu servi a Deus com humildade. Não tem estrela aqui. Aqui é o apóstolo mais conhecido do Novo Testamento, não era estrela. E aí também resguardando, né, às vezes a dificuldade que o pastor tem com o horário. Mas não pode ser uma característica, toda vez que você procura o pastor, ele está ocupado. Porque veja só, se ele está ocupado, e ele nunca pode me atender, ele está ocupado com o quê? Ele tem basicamente 2 trabalhos, que nós vamos ver aqui: pregar e aconselhar. Ele não prega todo dia, toda hora. E por que não me aconselha? Então provavelmente ele está gastando tempo em coisa que não devia. Ou então
está se limitando a um aspecto profissional do trabalho pastoral. Não tem nada. Quando você vir um pastor arrogante, você pode entender que vai ser muito difícil você conseguir ouvir a pregação dele. Porque tudo que a gente prega é tudo menos arrogância, tudo menos altivez, é humildade. E se não houver humildade no ministério pastoral, está acabado. Primeira característica que Paulo dá relatório à igreja de Éfeso é servindo ao Senhor com toda humildade. Agora veja a segunda parte do verso 19. Com lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Não é só em humildade, não. É humildade em meio a sofrimento. É humildade sendo moldado pelo sofrimento. Quantas vezes ele diz que foi açoitado, que foi expulso, né, que foi maltratado, a maledicência em todo canto que o apóstolo Paulo passava, ele diz, em meio a lágrimas eu pregava. Maior escola para um crente, e especialmente para um pastor, é ter o seu ministério no meio de lágrimas e sofrimento. Porque se o ministério for meio em risadas e alegria, ele não vai progredir em santificação. Ele precisa ser humilde e essa humildade ser tratada no meio de lágrimas e provações. Que eram impostas por quem? Veja, o texto diz, pelas ciladas dos judeus. Os judeus não sossegavam em perturbar a vida do apóstolo Paulo. Todo o tempo. Porque qual era o ódio que eles tinham de Paulo? Era um dos nossos que passou para o lado de lá. Não tem derrota maior, né, para um grupo quando você perde aquela pessoa que era firme com você e ela passa a militar contra você. Então eles tinham ódio do apóstolo Paulo, eles tinham ódio da pregação do apóstolo Paulo, porque era contrária a tudo aquilo que ele pregou anteriormente. E eles infligiram muito mal. Só que quando Paulo olhava para esse mal, ele dizia, na verdade, isso aqui me fez chegar até esse ponto de ser humilde. Então minha humildade era forjada no meio do sofrimento. Se você tem uma vida muito tranquila, dificilmente você vai ser uma pessoa humilde. Quanto maior for a sua provação, quanto mais humilhação você passar, quanto mais aflição você passar, mais o teu coração vai ser humilde. Porque você está se aproximando mais de Cristo. E aqueles que vivem uma vida muito tranquila, sem provação, a tendência é você se afastar de Cristo. Então não ache que uma vida sem provações é a demonstração da bênção de Deus. Não! Deus nos abençoa em lágrimas e sofrimento. Porque aí eu sou mais humilde. Terceira e última característica desse ministério apostólico, está no verso 20, ele diz assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais deixei de vos anunciar coisa proveitosa. Ele, em primeiro lugar, ele era humilde, sofredor, e ele não esquecia de ensinar o que era proveitoso. Outra palavra que foi usada aqui em outras traduções é o que é útil. O que é útil para o povo de Deus. Veja, o apóstolo Paulo não estava preocupado com o que era agradável. Ele estava preocupado com o que era útil. Então, se iria desagradar a congregação, mas era útil, ele pregava. Isso não quer dizer que todas as vezes a pregação tenha que ser desagradável para o meu coração para ser útil. Mas quer dizer que para ser agradável e boa, tem que ser agradável e útil. E quem vai dizer a utilidade, para mim, não sou eu, mas é aquele que Deus separou
para pregar. É ele que precisa saber manusear bem. É ele que precisa saber recortar bem os textos bíblicos. O que eu estou precisando ouvir, por meio do Espírito Santo, ele vai me ensinar. Então, quando a gente vem para a igreja, aqui é mais fácil porque a gente já sabe o que é que a gente vai receber na próxima semana. Mas você está viajando, você está em outro lugar, e o texto que Deus, o pastor abriu e Deus mandou, você diz: esse texto eu já conheço demais. Deixa Deus falar contigo. Se for útil, se for uma pregação fiel, vai te ser útil. E se é útil, é agradável. Precisa ser agradável. O que não pode é ser agradável sem ser útil. Porque aí perde a finalidade do sermão. O ministério de Paulo era humilde, sofredor e pregava o que era útil. Agora, qual a abrangência dessa pregação? Segunda parte do verso 20. E vulo ensinar publicamente e também de casa em casa. Isso é fantástico, né? Como é que um apóstolo que era acostumado a pregar para multidões, que foi para Atenas e foi chamado a debater com os filósofos daquela cidade, que pregava para pessoas importantes, ele descia do púlpito e ia de casa em casa pregando. Só quem tem um objetivo muito firme faz esse tipo de coisa. Não é o pastor de multidões, é o pastor que começa no púlpito e continua pregando a semana inteira. Esse é o princípio aqui que está atrelado. Pregação expositiva da palavra com aconselhamento. Pregação expositiva com visita. Esse é o trabalho pastoral. Richard Baxter, que era um excelente conselheiro, ele dizia: meu trabalho não termina quando eu desço do púlpito, meu trabalho começa quando eu desço do púlpito. Porque é quando eu desço do púlpito que eu vou aconselhar pessoas no gabinete. É na segunda-feira que eu vou ser procurado para fazer visita. Terça, quarta, quinta, ligações, mensagens. Você está trabalhando com a palavra, publicamente e de casa em casa. Esse é um tema tão caro para mim, que quando eu fui fazer o mestrado, os irmãos sabem disso, era na área de pregação, e eu atrelei a pregação expositiva com o aconselhamento bíblico, ou seja, a pregação como ferramenta do aconselhamento. E o texto base era esse aqui. Atos 20, verso 20. Preguei publicamente e de casa em casa. O trabalho do pregador, principalmente o pregador de igreja local, não estou falando aqui de conferencista. Conferencista é outra coisa, né? Aquele sujeito que ele vem, ele prega na conferência, você acha maravilhoso, você queria ouvir aquele homem toda vez. Lembre-se que o conferencista, ele escolheu o melhor sermão que ele tem para pregar na conferência. É o dia a dia, é o feijão com arroz, é o que sustenta a gente. E esse pregador, que é o pregador do dia a dia, é o pregador que está com você na igreja local, seja a igreja que for, ele tem o trabalho de pregar no domingo e todos os dias da semana, que é o publicamente e o de casa em casa. E há uma ligação tão grande entre uma coisa e outra, que quando a gente está preparando o sermão para pregar no próximo domingo na nossa congregação, a gente sabe exatamente, né, como moldar as aplicações. Que muita gente chama de sermão de carapuça, coisa do tipo. Ora, mas se você não trabalhar, é óbvio que você não vai trabalhar temas específicos da casa. Você vai expor o problema de uma pessoa. Isso não existe, isso é antiético, é tudo que não se deve fazer. Mas você precisa conhecer a sua congregação para saber qual é o direcionamento que vai ser dado na aplicação. É óbvio isso. Como é que você aprende? Se você estiver de casa em casa. Dr. Vadislau Gomes, né, que tem alguns livros escritos nessa área de aconselhamento e pregação. O único material que eu achei em português que faz essa junção é um artigo dele. E ele diz: o pregador do evangelho, ele não deve ser capaz de interpretar só palavras, mas de interpretar pessoas. Não só palavras, mas de interpretar pessoas.
E aí ele faz a ligação com a aplicação do sermão. Quando o pregador conhece a congregação, ele interpreta o texto, interpreta as pessoas que ele vai pregar. Ele sabe qual é a necessidade de cada uma, porque ele está de casa em casa a semana toda, pregando especificamente e trazendo o problema da igreja para o domingo. Não é trazendo o problema de cada casa para o domingo, mas é percebendo quais são as principais necessidades da igreja para tratar no domingo. E aí você tem uma sequência que retroalimenta. A pregação alimenta a visita alimenta a pregação. E é por isso que quando a gente começa um programa de aconselhamento com uma pessoa na igreja, logo no início, na introdução, a gente precisa deixar claro algumas questões. A gente avisa, olha, não há aqui nenhum tipo de garantia que vai dar certo, porque eu não tenho nas minhas técnicas essa segurança, mas somente no Senhor. Você precisa fazer as atividades que vão ser passadas, você precisa se comprometer. E aí vem um detalhe: você precisa estar presente nos cultos. Por quê? Porque parte do tratamento, do aconselhamento é o culto. Por conta da pregação, por conta da administração dos sacramentos. E é por isso que a gente tem que abandonar completamente uma versão de conselheiro americana. E essa versão, como tudo que vem dos Estados Unidos, o brasileiro abraça e não quer nem saber, nem faz crítica, né? A versão americana de aconselhamento da nossa época é o seguinte: tem na igreja o presbítero, o diácono e o conselheiro. Aí quando você precisa de tirar uma dúvida sobre uma doutrina, você procura o pastor, o presbítero. Quando você precisa de um problema na área de questões sociais, de necessidade para ajuda a algum pobre da igreja, você procura o diácono. E aí quando você tem um problema na sua casa, você procura o conselheiro. Isso é tão maléfico para a igreja, né? E eles lá têm até clínicas de aconselhamento, separados da igreja, que você tem algumas denominações que o conselheiro ele passou a fazer parte da liderança da igreja, não sendo presbítero. Então é um irmão que se dedicou tanto e foi identificado pela igreja como a pessoa que é a conselheira da congregação, que agora ninguém procura mais o pastor para se aconselhar, procura aquele irmão que é o mais experiente, ou irmã. Tendência muito forte no meio reformado. Você ter aquela irmã que você, quando tem um problema feminino, você vai procurar a ela especificamente. Veja só, qual é a dificuldade com isso? É porque então existem assuntos que o pastor não estão dentro da jurisdição dele. Eu entendo que existem assuntos muito específicos mesmo, que uma irmã aconselha a outra, mas isso não é aquela fulana é a única que vai aconselhar dentro da igreja. Mas isso acontece naturalmente, como Tito, né? Paulo diz a Tito lá no capítulo 2, naturalmente um ensina a outra, a mais velha ensina a mais nova. Mas não tem a figura de uma pessoa que é o conselheiro da igreja, a conselheira das mulheres, porque isso é usurpar o trabalho do ministério pastoral. Eu ensinei publicamente de casa em casa. Paulo está dizendo, o que é que está faltando para vocês? Qual foi a vez que vocês me procuraram para que eu não estivesse ali junto para ajudar? Problema de homem, problema de mulher, problema de criança, problema de jovem, problema de velho. Tem alguma coisa que a palavra de Deus não possa tratar? E que o ministério pastoral precise de um terceiro ofício para ser completado? Não caia nessa, meu irmão. Não caia. O ofício que Deus deu aos presbíteros dessa igreja não pode ser usurpado por ninguém. É preciso lembrar que nós temos homens que foram separados, preparados para pregar publicamente e de casa em casa. É só chamar. É só chamar que publicamente de casa em casa nós vamos repartir a palavra com você. Seja a área do problema que for. Não eximindo
o aconselhamento natural, mútuo da congregação, que é saudável, que a Bíblia mesmo, né, Colossenses, Efésios, Filipenses, todos os textos eles vão dar ênfase a esse tipo de aconselhamento mútuo, Tito, mas não como ofício, porque está ligado diretamente. O que prega publicamente é o que vai de casa em casa. Não receba na sua casa pessoas da igreja, se elas estiverem fazendo esse tipo de tour pela igreja. Tem um fulano de tal que ele visita as pessoas da igreja. Ele é presbítero para fazer isso? Ele é diácono para fazer isso? Não receba. Se o motivo da visita é essa, não receba. Agora, lógico, se é seu amigo, se é seu irmão em Cristo, vem para conversar amenidade, ou você vai contar alguma coisa ali, porque é muito seu amigo, não tem problema nenhum. Mas esse tipo de coisa acontece. Não aconteceu aqui, graças a Deus. Mas a gente tem casos e mais casos de igreja que foram divididas. Porque um sujeito ele se achou o conselheiro ou a conselheira da congregação e dividiu a igreja. Paulo diz: eu preguei publicamente e preguei de casa em casa. Por fim, ele diz o conteúdo dessa pregação, verso 21. Testificando, junto a judeus como a gregos, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não preguei só um grupo, eu preguei a igreja como um todo. Se era judeu, se era grego, se era preto, se era branco, se era jovem, velho, se era rico ou pobre, eu preguei a todos, todo o conselho de Deus, como ele vai dizer nesse mesmo capítulo. Preguei com humildade, preguei em meio a lágrimas e preguei o que é útil para a igreja, publicamente e de casa em casa. E o arrependimento e a fé era o conteúdo da minha pregação. Ou seja, eu não saio na casa do povo para falar da minha vida, nem da vida dos outros. Não se sobe ao púlpito para fofocar, mas para pregar fé e arrependimento. Essa foi a prestação de contas do apóstolo Paulo. Aqui o meu ministério. Adão, o primeiro Adão, no final da primeira semana, ele foi chamado por Deus para apresentar suas obras. E ele se escondeu, porque ele tinha pecado. O apóstolo Paulo em Cristo, no segundo Adão, não por ele mesmo, mas porque imitava o seu Senhor, chega ao final dessa viagem, pelo menos para a igreja de Éfeso, e presta contas do que fez. Ele diz: eu fui humilde, servindo a Deus, preguei em sofrimentos e não deixei de anunciar tudo que era útil para essa congregação. Ou seja, eu sou como Cristo. Eu não sou Cristo, mas eu sou como Ele. Então fica a reflexão, em primeiro lugar, aqui para os presbíteros da igreja. Os 2 presbíteros e os 2 pastores da igreja, ministros do Evangelho. Será que se Deus pedisse contas hoje, nós teríamos essa condição de dizer: Senhor, preguei com humildade, preguei todo o conselho de Deus e preguei em meio a sofrimentos. É assim que eu desejo um dia poder chegar com meus irmãos diante do Senhor e dizer: esse foi o nosso ministério. Não usurpamos nada do teu povo. Nós nunca subimos ao púlpito, nem nos reunimos no gabinete para nosso próprio benefício, mas pelo benefício do teu povo. Não fizemos isso com altivez, mas com humildade. Não em meio a risada, mas em sofrimento. Não pregando o que eu quero, o que é agradável, mas o que é útil para a congregação. E eu espero que você também, que é membro da igreja, tenha condições de dar um testemunho semelhante a esse da sua própria vida. Que você possa dizer: Senhor, eu fui humilde, eu sofri no Senhor e eu não deixei de anunciar a ninguém o teu Evangelho.
Que o Senhor nos ajude a sermos assim, irmãos, resignados até o fim, como foi o apóstolo Paulo em Cristo. Amém.